Olá a todos, olá a todas. Hoje a gente trabalha Gevurah de Yesod, os limites no relacionamento, no compromisso, a intensidade do compromisso. Olha só, imagina um casal de porco-espinhos. Eles estão lá na toquinha e chega o inverno. Eles começam a sentir frio, então eles se aproximam, até que eles se espetam. Aí quando se espetam, ficam meio irritadinhos, né? Dá um pequeno curto-circuito e eles se afastam. Mas começam a sentir frio de novo e voltam e querem ficar juntos, mas se espetam. E você já reparou que todo casal tem uma certa oscilação? E dentro de certos limites, essa oscilação é saudável. A mulher pode amar muito seu marido, mas às vezes ela quer um tempo para ler um livro, às vezes ela quer um tempo para fazer uma hidratação no cabelo, às vezes... E o marido também pode amar muito a mulher, mas às vezes ele quer jogar uma bola com os amigos, etc. Isso não significa que ele não a ame. Quando a gente fala de Gevurah de Yesod, a gente pensa assim, tanto no limite de cima como no limite de baixo. Imagine que esse cara realmente ama essa mulher. Então ele acorda às 7 da manhã para se trocar, para sair, e ele vê que a mulher já saiu. Então às 7h05 da manhã ele manda uma mensagem dizendo: benzinho, você já saiu, que maravilha, você é uma mulher muito trabalhadora, eu te amo, não sei o quê. Aí ele para no caminho na padaria para tomar café, falou: benzinho, eu vi esse pão de queijo, lembrei quando a gente estava em Piracicaba e comeu um pão de queijo. Aí ele está no ônibus no caminho do trabalho e fala: meu amor, não sei o quê. Gente, são 30 mensagens por dia, todo dia. Olha, eu não duvido que esse homem ame essa mulher, mas talvez ele esteja errando na dose. Talvez esteja muito difícil para ela, ou muito pesado para ela lidar com isso tudo. E não é que ela não o ame. Então esse rapaz precisa de um ajuste, o quê? Na medida do relacionamento, na dose. Em Gevurah de Yesod. Agora vamos pensar no primo dele. O primo dele também ama muito a esposa. Mas o primo dele é um cara mais quietão. Ele ama muito a esposa, ele pensa demais na esposa, faz tudo pela esposa. Mas ele é mais quietão. E no dia do aniversário da esposa, ele dá um belo presente para a esposa. E a esposa fala assim: mas sabe o que eu realmente queria que você me desse de presente? E ele fala: claro, fala. Ela fala: eu queria que você, algumas vezes, assim, quem sabe, me escrevesse durante o dia para saber como é que eu tô, para me mandar um beijo, ou alguma coisa assim. Ou seja, se um cara... ele mandava um excesso de mensagens por dia e afogava a tadinha da esposa em mensagens. O outro cara, apesar de amar a esposa, parece que ele não mandava mensagem nunca. Eu tinha que dizer para ele: às vezes é legal e tal. Então, na borda de baixo, a gente simplesmente não manda mensagem para as pessoas que a gente ama e a gente não cuida dos nossos relacionamentos. Na borda de cima, a gente cuida tanto que a gente inunda os nossos vasos. No meio, existe um caminho fértil para a vida, um caminho de equilíbrio, de Gevurah, de Yesod. Isso não vale só para o relacionamento amoroso ou interpessoal. Isso vale, por exemplo, quando você vai abraçar uma disciplina. O que adianta você se inscrever no karatê na primeira semana e todo dia, na segunda semana e 2 vezes, e depois não aguentar mais a disciplina e parar? O que adianta começar um regime, fazer um regime radical, 12 calorias por dia, super radical, mas depois de uma semana também você já parou, e aí depois de 10 dias já está comendo um bolo de chocolate inteiro, e não. É mais o caminho do equilíbrio. Um equilíbrio sustentável costuma levar a gente até onde a gente quer chegar. Repara que eu não estou falando tanto da disciplina hoje, eu estou focando na questão da intensidade, da dose, dos limites. Como é que eu posso me expressar meu amor pelo outro? Ou como é que eu posso me dedicar para um determinado estudo, ou para alguma disciplina, ou por uma causa, sem fazer corpo mole, mas também sem forçar tanto a barra, que depois a coisa não é sustentável. Esse é o nosso exercício de Gevurah de Yesod, a dosagem no relacionamento. Nosso amigo está passando por um momento difícil. Uma coisa é a gente saber disso e nem ligar, nem mandar uma mensagem. Talvez isso esteja aquém da dose, né?
Mas outra coisa é a gente ficar ligando todo dia, 5 vezes por dia, ou fazendo um drama. Isso talvez seja além da dose. Mas entre um extremo e outro, a gente pode ligar uma vez para o nosso amigo, ou mandar uma mensagem, ou ligar uma vez por semana, ou ligar uma vez, de vez em quando, ver se ele quer sair. Existe uma dose. E essa dose, ela não precisa ser especificamente aquela. É uma banda grande em que a vida, a criatividade, o amor são possíveis. Eu espero que tenha ficado claro esse conceito de Gevurah em Yesod, ou seja, a nossa dedicação ao compromisso, ao comprometimento, precisa de uma dosagem. Se a gente se comprometer de menos, a coisa não acontece. Se a gente se comprometer com muita Gevurah, a gente pode acabar forçando umas barras. Mas se a gente tiver uma certa flexibilidade, se a gente tiver escuta, se a gente tiver equilíbrio em Gevurah de Yesod, aqui a vida, a criatividade e o amor são possíveis. Vamos aos nossos exercícios. Gevurah de Yesod em relação a Deus. No seu compromisso com Deus. No seu relacionamento com Deus. Você consegue olhar para ele em termos de Gevurah? Por exemplo, se você nunca reza e você assumir uma disciplina de rezar uma vez por mês, como assim rezar? Não sei rezar do seu jeito, trocar uma ideia, ou ler um salmo, e você começar a fazer isso com a regularidade de uma vez por mês, você já vai estar dando um passo. Porque a regularidade tem tudo a ver com Gevurah, e você ler um salmo, ou fazer uma oração, tem tudo a ver com aprofundar, ou te aproximar, ter uma relação mais íntima com Deus. Então, se você estiver muito no comecinho do seu trabalho, esse pode ser um bom exercício. Agora, se você já tem uma certa disciplina com Deus, seja em termos de rituais, ou de estudos, ou de orações, examina isso em termos de Gevurah. Será que você está fazendo o suficiente para a sua busca atual, para a intimidade que você pode ter com Deus? Agora, será que você não está fazendo excessivamente? Uma pessoa que começa a compulsivamente rezar, ou a compulsivamente ir num templo, às vezes a gente olha e fala, não, mas se é compulsivo, não é muito de um lugar de liberdade. O trabalho espiritual e o religioso, se ele não estiver te libertando, ele talvez esteja te aprisionando. Isso não é um bom caminho. O trabalho espiritual e religioso, se ele não estiver te ajudando a ser uma pessoa mais amorosa com os outros, talvez ele esteja te levando a se sentir muito especial ou se isolar dos outros. Isso também não é um bom caminho. Esse é um maravilhoso termômetro para a gente saber se o nosso trabalho espiritual está caminhando bem. Vamos lá. Então, quando a gente fala de Gevurah de Yesod em relação a Hashem, a gente quer achar uma medida boa para o exercício de uma disciplina que nos conecte a Deus. Se você não tem nenhuma, cria uma leve que você vai conseguir fazer. De repente, se quiser começar a tentar todo dia falar o Modéani de manhã, ou Shema à noite, todo dia lavar as mãos ao acordar, ou enfim, se você quiser começar a fazer toda semana, acender as velas de Shabbat. E se você já tem a sua prática, examina ela em termos de Gevurah. Está além? Está aquém? Está equilibrado? Posso refinar? O que mais interessa para a gente é uma que a gente cumpra, de fato, de maneira sustentável e com leveza e alegria. Gevurah de Yesod em relação aos outros. A gente encontrar nossa justa medida em relação aos outros. Uma vez eu vi um verso do Fernando Pessoa e ele falava assim: excesso de entusiasmo é falta de educação. Olha só, até com entusiasmo a gente pode ser invasivo. Então, às vezes, a gente quer ser atencioso com a outra pessoa e a gente esquece de checar se está sendo bom para a outra pessoa, se a pessoa está preparada para receber aquilo. E, às vezes, a gente não está entendendo a justa medida também na hora de receber das pessoas. Às vezes, a gente recebe algo das pessoas e a gente acha pouco. Às vezes alguém não nos liga no nosso aniversário, a gente fica chateado. Às vezes alguém fala alguma coisa genericamente para um grupo, a gente acha que é com a gente. Isso tudo está ligado ao quê? Está ligado, mais uma vez, a Gevurah de Yesod. A gente conseguir limitar nossa percepção nos relacionamentos e não ficar esperando
que os outros sejam como a gente quer que eles sejam. E começar a aceitar o que os outros têm a nos oferecer, sendo quem eles são. Finalmente, para a gente concluir, exercício de Gevurah de Yesod em relação a nós mesmos. Esse aqui é muito importante. Vamos examinar os dois extremos do vínculo, do relacionamento comigo mesmo. Em um extremo, a gente quer impor a nossa vontade, o nosso desejo de qualquer maneira. E aí, na verdade, nós não somos senhor de nós mesmos, porque aí nossos desejos são senhores de nós mesmos. Agora, no outro extremo, a gente está sucumbindo o tempo inteiro à vontade do outro, ao desejo do outro, porque a gente não tem a firmeza de falar o que é importante para a gente. Esses dois são desequilíbrios de Gevurah de Yesod. Mas entre esses dois extremos, existe uma larga banda, onde a vida, a criatividade e o amor são possíveis. Gente, se você chegou até aqui, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ligar a sinetinha, e a gente deixa a descrição aqui no vídeo, cabalaemportuguês.com. Acessando esse site você pode conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e também se inscrever para uma aula experimental. Toda terça e quinta noite tem aula experimental. Se você quiser, você vem participar com a gente para conhecer a gente ao vivo através do Zoom. Até amanhã. Forte abraço e Shalom! Venha conhecer uma de nossas turmas, terças-feiras às 19 horas ou quintas-feiras às 20 horas. Até lá, forte abraço e Shalom!